STP+. O Partido Convergência Democrática PCD convidou esta sexta-feira, 29 de abril, a imprensa para falar da atual situação em que vive o país. Com efeito, os destaques foram para o atual estado de funcionamento do Tribunal Constitucional, hipotética reforma monetária e entre outros assuntos. O PCD diz acompanhar com muita atenção a declaração do Presidente da República sobre as condições prévias requeridas pela Comissão Eleitoral Nacional para a marcação e efetivação das eleições presidenciais. Com isso, o partido mostra-se preocupado com o atual estado de funcionamento do Tribunal Constitucional. Este tribunal não está devidamente composto e, desde a sua instalação, tem funcionado sem lei inerente à sua organização, o que é extremamente grave para a nossa democracia. É de sublinhar que um dos elementos que fora indicado anteriormente pela Assembleia Nacional para integrar o Tribunal Constitucional encontra-se jubilado há cerca de 3 anos. Na legislatura atual, já nessa condição, o mesmo foi eleito pela maioria parlamentar do ADI para o Conselho Superior de Magistratura Judicial, mantendo ainda assento no Tribunal Constitucional, o que é ilegal e inconstitucional. Sendo o Tribunal Constitucional um Tribunal Eleitoral Superior, não se compreende que às portas das eleições presidenciais, esse tribunal, que é o mais alto órgão do Estado para a fiscalização das eleições, não esteja devidamente composto em cumprimento do artigo 132º da Constituição. Torna-se necessário compor este tribunal de forma a garantir a lisura e a transparência de todo o processo eleitoral. No que diz respeito ao Tribunal Judicial, o PCD considera o seguinte: que é prudente que haja inspeções regulares ao tribunal, de modo a ajudar a melhorar a eficiência e a qualidade dos trabalhos ali realizados. O PCD alerta para a necessidade de prevenir os tribunais de eventuais intromissões do governo na gestão do poder judicial. De resto, como é que se poderá compreender que no seminário recentemente organizado sobre a reforma dos tribunais tenha sido o primeiro-ministro a presidir a sessão de abertura e o ministro da presidência do Conselho de Ministros a presidir a sessão de encerramento, estando presentes em ambas sessões o presidente do Tribunal Supremo e os seus pares. Isto revela, no mínimo, uma supremacia de facto do governo em relação aos tribunais. A situação econômica e o custo de petróleo foram frisados durante a conferência de imprensa. O custo do petróleo vem caindo significativamente no mercado internacional. O governo mantém alto o preço de venda dos combustíveis no mercado nacional, contribuindo deste modo para agravar a situação de vida dos são-tomenses. A este respeito, o PCD exorta o governo a negociar com a ENCO a baixa do preço da gasolina, do gasóleo e do petróleo. O PCD acredita que esta ação iria ao encontro dos anseios e das expectativas dos operadores econômicos e seria um importante contributo para o alívio do sofrimento dos pescadores, dos agricultores, dos taxistas, dos motoqueiros, das palaiês, dos jovens desempregados e da população em geral. Por outro lado, a reforma monetária que o Banco Central pretende implementar tem estado a levantar sérias dúvidas no seio do partido PCD. Que o governo assumiu unilateralmente, chamando a si competências exclusivas da Assembleia Nacional, sem que para tal obtivesse a necessária autorização legislativa. O mais grave ainda é o fato de se ter pago a emissão das notas sem base legal. Qual é a motivação por detrás da tomada de uma decisão de tamanha importância de forma tão camuflada? O PCD entende que uma decisão desta natureza carece de autorização legislativa para o efeito, deve ser precedida de um debate parlamentar e de campanhas de sensibilização da população. Tratando-se de uma questão complexa de política monetária, deve ser de igual modo discutida com os nossos parceiros internacionais, maiormente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional
o BAD e a União Europeia. Esta última tendo em consideração a ancoragem da dobra ao euro, de modo a refletirmos em conjunto acerca do impacto desta decisão. O corte de 3 zeros nas notas implica que, por exemplo, alguém que tenha como salário 1 milhão de dobras passará a ganhar 1000 dobras, o que obrigará a que as pessoas estejam munidas de informação para uma melhor gestão do seu rendimento. Para além disso, para além do risco de aumento da inflação e de eventuais derrapagens com consequências imprevisíveis para a economia nacional. Nesta conferência de imprensa foram ainda debruçados questões ligadas a STP em Londres, que para o PCD ainda não se viu frutos. Falou-se também da incompetência no sector de água e eletricidade EMAI. Os impactos dos buracos nas estradas não foram esquecidos e o PCD aproveitou para criticar a modalidade da atual tapagem dos buracos. No final, o presidente do partido exortou os seus militantes para estarem tranquilos e vigilantes e sublinhou que o PCD irá apoiar um candidato presidencial isento e de todos os santomenses.